São 19 horas mais 23 minutos, estamos de volta com o Tá Na Hora Maranhão, ao vivo no rádio, na TV e na internet também. Estamos aqui, o maior grupo de comunicação do Maranhão, um grupo difusora com você no programa Multiplataformas da sua noite. Está começando a nossa resenha com a participação de John Coutrin e do Ricardo Marques também. E eu vou correr, acelerar hoje mais ainda. Eu já falo rápido, né? Mas hoje eu vou ter que acelerar mais ainda porque tem muita coisa para a gente falar. Afinal de contas, tivemos a volta dos trabalhos no Legislativo Estadual. A sessão que marcou o retorno dos trabalhos lá na Assembleia Legislativa nesse segundo semestre contou com a participação presencial de 33 deputados e um deputado online. Muita participação, quórum altíssimo, né? Durante seu discurso de abertura, a presidente Iracema Vale destacou os investimentos tecnológicos realizados no plenário. A manhã desta terça marcou o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Maranhão. As sessões voltam a acontecer no plenário Najib Aikel, às terças, quartas e quintas, dando continuidade às atividades do segundo semestre de 2025. A volta dos trabalhos é sempre assim, como uma volta de férias das escolas, todo mundo visitou suas bases, todo mundo aí com um desenho eleitoral mais ou menos do Estado. E acho que agora a gente tem muito a contribuir com as energias renovadas. A sessão ordinária não teve ordem do dia e foi marcada por discursos dos deputados sobre alinhamentos estratégicos e políticos, além de perspectiva futura de trabalhos. Então, senhora presidente, estou aqui apresentando este projeto de lei. Durante o recesso, a presidência da Casa aproveitou para modernizar a estrutura tecnológica do auditório. Sistemas de imagem, som e de comunicação receberam atualizações. Investimos em um painel eletrônico também moderno, né? Hoje as imagens são melhores, um painelzinho para cada mesa de deputado, onde ele pode registrar a presença, onde ele pode ler a ordem do dia, onde ele pode fazer a sua votação, as digitais sendo colocadas também nesse painel que fica na mesa de cada um. Providenciamos a acessibilidade da digital da deputada Andréa Rezende. Então a gente fez toda uma reformulação desse sistema eletrônico e de informática e de som do plenário. E os deputados puderam testar as mudanças já nesse primeiro dia de retorno aos trabalhos. Vai tornar nossas sessões mais ágeis, vai tornar também mais transparentes e vai possibilitar que a Casa do Povo possa prestar contas à população de forma mais adequada. Dos 42 deputados totais da Assembleia Legislativa do Maranhão, 33 estiveram presentes na sessão. Um participou online e 8 parlamentares se ausentaram. John Coutrin já vai trazer mais informações sobre a abertura dos trabalhos lá no Legislativo, Ricardo também, mas a gente antes vai pegar aqui um trecho da coletiva da presidente Iracema Vale, dois trechos aqui também tão importantes quanto esse da reportagem. Em um deles ela comenta os movimentos relacionados à situação do PSB, movimentação lá em Brasília, a possibilidade de mudança no comando, enfim. O comentário é da presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, a gente confere depois, nossos colegas vão comentar. Nós estamos bastante incomodados, né, com essa situação, falo por mim e por outros colegas que conversaram comigo, porque nós nos elegemos pelo partido e gostaríamos de permanecer no partido. Não gostaríamos de ser traído, né, pelo partido dessa forma. Ainda acreditamos numa ponderação, acreditamos que o nosso presidente nacional do partido veja, escute os deputados, escute aqueles que têm representatividade no partido com mandato, para que a gente conduza o nosso partido ainda nessas próximas eleições. É o que nós esperamos, o que nós queremos. Não significa que será o que pode acontecer, mas é a nossa expectativa. John Coutrin, presidente, falou em traição. Boa noite, John. Boa noite, Adalberto. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É isso mesmo. A abertura dos trabalhos, o presidente Iracema Vale foi abordada pelos jornalistas, né? Digamos assim, uma espécie de coletiva, já no final da sessão. Ela foi questionada sobre vários assuntos, entre eles o próprio partido, o PSB, na qual, Adalberto, a gente tem informação de que hoje, por hora, já tem até data marcada para a senadora Ana Paula assumir o comando do partido em Brasília esta semana. Não é? Me falaram que quarta, quinta-feira está já marcado lá em Brasília para Ana Paula assumir o comando do PSB. No entanto, o governador Cláudio Brandão ainda age, não é? Tenta ali
demoveu o presidente nacional, o João Campos, dessa ideia de dar o partido aqui no Maranhão para a senadora Ana Paula e foi feita, inclusive, na última reunião, algumas ofertas. Fortalecimento da nominata para deputado federal, sobretudo, não é? Deputado estadual, inclusive a proposta de filiar o Orleans Brandão no próprio PSB. Mas a gente sabe, Ricardo sabe, eu, você, que há uma articulação nacional envolvendo o PSB e foi feito um pedido ali que talvez o João Campos não tenha como negar, não é? É aquilo que a gente tem falado, de que está se formando aqui um movimento que envolveria PT e PSB para uma candidatura aí do Felipe Camarão ou não, apoiando o outro nome, já falar sobre isso, que seria a candidatura do Eduardo Brade envolvendo o PSD. A gente vai falar sobre isso. E, Ricardo, confirma aquilo que você fala, né? A decisão é aqui, a eleição é estadual, mas a decisão passa por Brasília, sim. Inclusive é o caso aqui do PSB. É o caso do PSB e a deputada Iracema foi cirúrgica, é traição mesmo. Foram traídos porque não há motivo que justifique o que está se fazendo, né? Tomar o partido do governador, um partido que tem a maioria na Assembleia, um partido que tem hoje capilaridade no Estado, um partido que estava se preparando para vir muito forte nas eleições estaduais do próximo ano, um partido que aqui no Maranhão tem trabalhado sim pelo projeto de reeleição do Lula da Silva. Mas é isso que o John falou, né? São coisas do submundo, né? Da política que é nojento, mas que acontece. Agora, a gente precisa ressaltar a paciência, né? A habilidade, né? do Brandão, né? Porque a política é uma arte, eu não domino essa arte, né? Eu, no lugar do Brandão, já teria mandado o presidente do PSB ir tomar lá onde as patas tomam. Mas ele é político, é habilidoso, sabe que precisa manter o diálogo e por isso ele se movimenta nesse sentido, né? Mas é uma traição, sim, a Iracema tem razão. Deu frio no coração aqui, viu, Ricardo? Você começou a frase aí, eu fiquei preocupado com como é que ela ia finalizar. Bairro Quebra-Pote, João Souza acompanhando a nossa programação. Ligado e parabenizando pelo programa. Da Berta, o Ricardo é estilo Trump, né? Modo de negociar, né? Boa. Acompanhando aqui no bairro Residencial Nova Vida, estamos pedindo, pelo amor de Deus, que a reportagem marque o dia para vir fazer aqui no bairro Nova Vida. Vocês podem nos ajudar? A gente vai pegar o contato seu daqui a pouco, tá bom? Nova Vida aonde? Lucimeire, acompanhando a nossa programação. Nova Vida, São Luís, Ribamar, Pasto Lumiar, eu de cabeça realmente não tenho aqui. Estou todos os dias ligado com vocês. Newton Viegas acompanhando aqui a programação, ligado todos os dias. Ligados aqui na Praça Pedro II, acompanhando a programação. Valeu. Roberto, aproveitar por falar em Praça Pedro II, mandar um alô para os nossos amigos lá, que eles não são flanelinhas, eles não gostam de chamar manobristas. São guardadores cidadãos. Exatamente. O Newton aqui é um deles, coincidiu. O Newton está avisando aqui, estou acompanhando vocês. Abraço lá e também para o BenTV. Trabalhadores. O BenTV lá do Centro Histórico, os guardadores cidadãos lá da Praça do sanduíche, né? Lá do cachorro-quente do Guaraná, o pessoal lá. Um abraço para todos. Deixa eu aproveitar o embalo, deixa eu mandar logo um alô aqui pro seu Jorge. Eu prometi para ontem, eu acabei esquecendo. Seu Jorge disse que não perde o Tá Na Hora, diz que assiste o Tá Na Hora completo todos os dias. Ele disse que me acha meio pro lado de lá, mas acha que o John meio pro lado de cá. Então empatou. Empatou, né? Tá equilibrada a balança, né, seu Jorge? Grande abraço. Salve, Jorge. Olha só, no trabalho, mas na audiência não tá na hora. Meu nome é Cosminho, eu moro no Monte Castelo. Valeu, Cosminho. Já mandou até foto aqui da gente, rapaz. Um alô pra Pipoca da Madre Deus. Boa noite, gente. Ligados, acompanhando aqui o programa de vocês. Estou acompanhando, ligado com vocês em Raimundo Pinto do Brejo, já é sócio aqui do nosso Tá Na Hora, acompanhando a nossa programação. Vamos mais um trecho da presidente Iracema Vale, porque ela fala sobre eleições 2026. Ela já declarou aqui, inclusive, quem é o seu candidato ao Senado. A preferência dela ao governo do Estado também, e hoje ela reforçou isso na abertura dos trabalhos lá na Assembleia. Vamos ouvir a deputada. Olha, com a decisão do governador Brandão ficar, né, no mandato, eu acho que esse é um processo irreversível, né? Inclusive, o
grupo tem se manifestado muito, o grupo político, em favor do nome do Orleans. Eu fui a primeira pessoa que se manifestou, né? Dentro do nosso grupo político, nós temos preferências, né? E nós estamos vendo aí as preferências que a maioria está demonstrando, está sinalizando, né? Para que o nosso governador, no momento certo, ele que é o grande líder desse grupo político, no momento certo ele faça a avaliação dele, né? Da escolha. E nós esperamos que a maioria pese, né? nessa decisão. A deputada confirmando mais uma vez que o governador vai Zé Reinaldiar. Segundo ela, difícil mudar essa irreversível, situação, né? Irreversível. Ela chegou a usar o termo irreversível, Ricardo. E ela falou também, inclusive, que o deputado Adelmo, Ricardo, e Adalberto disseram que o deputado Adelmo, no discurso hoje, ela até colocou o nome da deputada Iracema Vale uma chapa majoritária para disputar o Senado, a vice, o governo, e a deputada Iracema disse que não, né, que ela vai concorrer mesmo a deputada. A deputada Iracema é uma mulher de posição muito firme, né? Ela sempre foi assim. Se acompanhar a trajetória, ela era prefeita pelo PT, quis sair deputada pelo PT, os caras não deixaram, porque elas sabiam que ela ia ter muito voto, e teve, de fato, mais de 100 mil votos. O PT hoje teria 3 ou 4 deputados, se tivessem deixado ela lá no PT. E ela, nessa entrevista, ela fala que já tem um nome para o Senado, né, que é o do senador Everton. Ela disse que vai andar com ele, que vai sair com ele, que vai brigar por votos para a reeleição do Everton. Diz que reconhece a atuação do Everton enquanto senador e tal. E fala aquilo que a gente ouviu nesse trecho aí, de consolidação da pré-candidatura do Orleans Brandão. Você não pode negar que é uma pré-candidatura que está, de fato, consolidada. O Orleans, onde chega hoje no interior, ele é recepcionado por populares, né, por grupos políticos. A classe política hoje está muito, eu diria, praticamente fechada com o Orleans no interior do estado. A população que não conhecia o Orleans começa a conhecê-lo a partir desses movimentos políticos, que é do jogo. É aquilo que eu falava lá atrás. Quem acompanha a gente aqui há de lembrar, de que, olha, qualquer que seja o candidato que os Leões lançarem, será um candidato muito forte, muito competitivo. Basta olhar a história. Está aí o Orleans já construído, consolidado como um pré-candidato muito competitivo. A Iracema Vale sabe que o nome dela é um dos nomes que o governador tem ali para um eventual, se precisar para vice, se precisar para outra vaga do Senado, porque é um nome que também está consolidado, né? Até para o próprio governo, se for o caso, o nome. Ela sabe disso. Como a gente fala na política, é de grupo, né? É de grupo. Agora, ela tem uma reeleição muito tranquila para deputada. Ela é de grupo, tem feito movimentos muito claros nesse sentido, né? Tanto da pré-candidatura do Orleans quanto da candidatura à reeleição do senador Everton. E ela fez, eu falei aqui outro dia, fez o que muito o Marmanjo teve coragem, teve vontade, mas não teve coragem, né? De dizer para o Rueda: seu Rueda, aqui no Maranhão não é assim não. Que o Rueda queria botar aqui 2 candidatos ao Senado, queria eleger o presidente da Câmara de Vereadores de São Luís. Quer dizer, não é assim que se toca a banda. Abraço para Rosália Pereira, acompanhando a nossa programação. Bom, volta aos trabalhos do Legislativo, já encontrei acompanhando lá os bastidores, inclusive uma declaração do Carlos Lula, que indica que o comandante da ilha pode ter apoio da turma que faz oposição ao Palácio dos Leões, né, John? O deputado Carlos Lula é o deputado remanescente do grupo dinista. Era ligado ao ex-governador Flávio Dino, foi secretário de saúde do Flávio Dino, hoje é remanescente do dinismo. Ele é do PSB e hoje ele deu uma declaração e foi perguntado, né, sobre o PSB e também sobre a possibilidade de uma aliança aqui envolvendo o próprio prefeito Eduardo Braide. A gente tem um vídeo, hein? Temos o vídeo, vamos acompanhar aí o que ele fala em relação a essa possibilidade de apoiar o Eduardo Braide. O Braide, ele faz parte, eu diria, do centro do Brasil, mas um centro que tem convicção na democracia, nas instituições democráticas. Ele não faz parte dessa base
ultra-radical que não se apoia na discussão. Eu diria, ele faz parte, talvez algo que fique já quase no horizonte da política, que não é mais comum no dia de hoje, mas de quem tem certeza de que o projeto está construindo é um projeto firme, consolidado, que as instituições devem ser mantidas e defendidas. Então, nesse aspecto, a gente caminha, mas eu diria, ele é um político bem mais de sempre. As alianças estão falindo. A gente teve uma aliança grande no Brasil, então tem uma aliança também afetiva no Maranhão. Vocês entenderam, não é? Ele reforça a candidatura do Camarão, o candidato do nosso grupo é o Felipe Camarão, é um candidato competitivo, é o Felipe Camarão que hoje está no PT, mas no caso, né, de uma outra possibilidade de um plano B, ele não fecha as portas para uma aliança com o próprio Eduardo Braide. Por quê? Porque a gente tem visto que o PSD com D de dado, tem feito alianças com o PT em outros estados, inclusive do Nordeste. PSD e PT já fecharam aliança no Piauí, fecharam na Bahia, estão conversando no Ceará, estão conversando na Paraíba, Rio Grande do Norte. E aqui no Maranhão não poderia ser diferente, ou seja, pode acontecer de haver uma aliança do PSD, hoje Partido do Braide, com o próprio PT e com o PSB, no caso. Não é? Essa é uma possibilidade, O Fernando Braide, inclusive, deu uma declaração também lá na Assembleia, hoje também, e disse que o PSD está disponível para conversar, que não se fecha as portas. Mas ele falou uma coisa muito importante, né, Ricardo? É que é importante que haja também, que não haja só uma capilaridade em São Luís, mas também no interior do estado. Ou seja, uma candidatura de governador precisa também do interior do estado. E essa aliança permitiria que o Eduardo Braide tivesse, não é, aí, aliados, prefeitos, deputados, ainda que poucos, mas fortaleceria, né, daria abrangência ao Eduardo Braide no interior. Por fim, importante dizer que o Eduardo Braide nunca falou sobre eleição. O Carlos Lula disse que não conversaram sobre isso, né, que não tem conversado sobre isso. Eduardo Braide não abriu diálogo em relação a isso, mas a gente sabe que tem o Fernando na Assembleia, que é muito amigo, muito próximo, faz parte desse bloco de oposição e é muito próximo ali aos Diniz. Talvez seja ele que tenha conversado com a turma aí, e é essa possibilidade. Isso acontecendo, o Eduardo Braide, portanto, teria, né, uma candidatura muito forte, ali chegaria no interior do estado, através dessa, como o Carlos Lula disse, dessa aliança ampla, dessa frente ampla aqui no Maranhão. Como a gente diz, né, Ricardo? Aí mexe no tabuleiro, né? Mexe no tabuleiro, sim. Às vezes eu pareço até deselegante com ele, mas ele sabe que eu respeito e gosto dele, do Felipe. Mas mostra a fragilidade dessa pré-candidatura do Felipe, né? Que não vai para lugar nenhum. O Felipe era um candidato competitivo quando tinha a perspectiva de poder, de assumir o governo e disputar a reeleição na cadeira de governador, né? Tirante essa perspectiva, a pré-candidatura dele murcha muito. E o Eduardo Braide, ao contrário, já tem o eleitorado consolidado aqui da capital, já é uma largada boa, mas precisa aquilo que o Fernando Braide e o John falaram, precisa capilarizar o interior. Essa turma aí não tem lá também tanta dimensão no interior, porque vamos lá, quantos prefeitos tem o PT? Tem um, que é o lá de Codó, que já anunciou que vai com o Orleans. Quantos prefeitos tem o PSB? Tem um monte, mas vai ter uma debandada doida aí se tomarem o partido do Brandão. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas é uma mexida de tabuleiro e toda mexida de tabuleiro gera perspectiva, né? Abraço para Solange Imperatriz acompanhando a nossa programação. Para encerrar, uma notinha do PT, porque durante o encontro nacional do partido, o presidente Lula plantou aí uma espécie de interrogação no vice no Palácio dos Leões ao dizer que não basta querer ser candidato, é preciso que o partido também queira. Então a gente acabou aqui hoje no programa falando, né, de várias pré-candidaturas, apesar dessa figura ainda não existir do ponto de vista jurídico, até o tempo, né, o time das eleições ainda não permite que a gente fale oficialmente em pré-candidaturas.
Já tocou esse sininho maldito, rapaz? Ô, sininho Aliás, viu, Adalberto? Lá na Assembleia mudou muita coisa, menos a sirene. A Não mudou, sirene é a mesma, não, é a mesma. Olha aí, ia dar gancho para eu falar aqui, vamos mudar a sirene daqui, rapaz. Vamos mudar a sirene aqui. Vamos abrir a votação no WhatsApp. Você acha que deve mudar essa sirene aí? Tem gente que está em casa, tem criança que se assusta quando ouve, Marcelo, esse barulhinho. Não é só a gente que se assusta aqui, não. John, Ricardo, obrigado. Boa noite para vocês. Amanhã a gente volta. Boa noite, até amanhã. Deus abençoe. Você no rádio vai seguir com a sua programação e você na TV também. Nosso muito obrigado. No Rádio, TV e Internet, o primeiro programa multiplataformas é o nosso Tá Na Hora. A gente encerra por hoje, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Muita paz.